Olá! Muitas pessoas não admitem e nem reconhecem os seus próprios erros, e com isso ficam em um esforço danado para querer agradar, e o gatilho de tudo isso são preocupações e um sentimento de culpa desnecessário. E muitas vezes, quando eu me coloco nesse sentimento de culpado por alguma situação, eu deixo de viver a minha essência para viver o que os outros gostariam que eu vivesse. E isso é um gatilho que te coloca numa zona, numa pressão psicológica, que você acaba não se reconhecendo quem é você. Se você se identifica com isso, é sobre isso que nós vamos falar, a origem da culpa e como ela anda destruindo a sua vida. Se você se interessa ou se identificou com o conteúdo, eu convido você a permanecer aqui, porque aqui eu trago conhecimento, clareza e a capacidade de você fazer novas escolhas. Que bom que você continua aqui comigo. Prazer. Meu nome é Arnaldo Mota. Esse é o canal Terapia Levemente. Aqui o nosso objetivo é fazer com que você sinta-se à vontade, trazendo informações, mas que essas informações sejam capazes de que gere transformações significativas na sua vida. Porque a gente não tem a capacidade de transformar a vida de ninguém, mas você é o agente responsável por todas as transformações que irão acontecer a partir de agora. Eu espero que você sinta-se à vontade e desde desse exato momento eu te pergunto, como que você lida diariamente com as suas culpas? Como você traz essa realidade para a sua vida? Como essa culpa ela acaba interferindo na tua vida? Quais são as consequências que você está experienciando por conta dessa forma de você lidar com acontecimentos da sua vida? O que te faz sentir-se culpado ultimamente? Quando você olha para a sua realidade hoje, qual a sensação que você tem que você precisa viver uma vida culpando-se constantemente, que você precisa constantemente estar numa cadeia bombardeada de informações, sempre focada em coisas do passado que já não tem como mudar, porque tudo está acontecendo nesse exato momento, nesse presente, porque a culpa em si, eu já deixo registrado aqui, ela é uma capacidade de você começar a deixar-se e ser influenciado pelas emoções daquele ambiente. Então, você é responsável por sentir, deixe se permitir sentir e ser reativo a essas reações. Então, volto a te perguntar, como que você lida com o seu sentimento de culpa ultimamente? Você está se sentindo bem, confortável com o que você faz, com o que você pratica? Caso contrário, chegou a hora de você pensar e rever como que você está reagindo em relação a essa situação. Aqui eu espero que você fique à vontade. O nosso compromisso é trazer clareza, direcionamentos e caminhos para que você possa ter uma vida mais leve, mas sendo responsável por todas as decisões que você fizer a partir de agora. E isso vai te trazer possibilidade de fazer novas escolhas, porque quando eu conheço a causa, eu tenho a capacidade de mudar todos os efeitos sobre ela. É simples. Eu gostaria que nesse exato momento você parasse para fazer uma pequena reflexão. Eu já te falo que só existem dois caminhos básicos pelos quais a culpa ela acaba se tornando uma bagagem emocional para nós. É a culpa aprendida e é aquela culpa que você acabou sendo imposta na tua vida. São esses dois caminhos, não existem outro. E você olhando para a sua situação, quais são as culpas que você carrega, que você sabe que aquilo foi aprendido, ou quais são as culpas que você carrega em determinada situação que para você aquilo foi um aprendizado, ou seja, foi imposto por alguém.
Você já prestou atenção que quando talvez você tenha alguma informação na sua mente, que você já ouviu ou sentiu isso por você, quando o pai dizia assim: papai não vai gostar se você fizer isso aqui novamente. Isso é um sentimento de culpa autoimposta, porque a função da pessoa, ela foi de movimento, ela foi condicionada a agradar a situação. E às vezes esse sentimento de culpa acaba te paralisando e te travando na tua vida adulta nos dias de hoje. Você sabe lidar com esse sentimento de culpa? Essa é a pergunta, a reflexão que eu te deixo. Outra coisa, tem situações, a culpa aprendida, que era justamente ela é derivada de consequências de uma autocrítica que você recebeu lá atrás. E aí, devido a essa experiência da sua infância, hoje na vida adulta, você enrijecer, acaba sendo, tendo uma vida difícil, uma vida dura, uma vida amarga, porque você carrega dentro de si esse sentimento de culpas. E talvez seja uma pessoa muito influenciável pelas emoções do ambiente. Então, aqui está já fica um detalhe para que você preste atenção a que ponto você está sendo reativa a essas questões do ambiente. É uma questão que você já começa a pensar sobre. Porque se você parar um pouquinho e começar a refletir na sua vida, pensa comigo. Se você acredita que se sentindo culpado ou se preocupando demais, você vai conseguir mudar algum acontecimento, será mesmo? Porque, na verdade, quando você se sente culpado por alguma coisa, é como se você pegasse aquele peso da situação e trouxesse para a sua vida. Então, essa culpa te remete a uma situação que ocorreu lá no passado, como ela não foi resolvida. Hoje você fica pensando, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter falado isso para a pessoa, mas eu fiquei com medo da reação do outro. Eu fiquei, talvez, com a consciência pesada, porque pode ser que eu também tive culpa daquela situação. E eu falei para você, desde o início, que a culpa é uma capacidade que nós temos de se deixar influenciar pelas emoções. Então, aqui você precisa refletir sobre isso. Realmente você é culpado por o que aconteceu? Será que por espelhamento, por sincronicidade, a pessoa, a situação, ela não precisava passar por aquilo? Porque na vida tudo é constante aprendizado. Nós estamos o tempo todo sendo condicionado a situações para que lições sejam aprendidas. E ninguém vai sair daqui sem experienciar aquilo que tem que viver. Então, deixe de pegar aquilo que não te pertence, deixe de ficar preocupado com situações futuras em relação a circunstâncias ou fatalidades que você nem sabe o que vai acontecer quando chegar no exato momento que você tiver que tomar alguma decisão. Já fica uma situação desagradável, porque você já está se punindo, literalmente, com uma coisa que nem sequer ainda aconteceu. Então, olhando para a situação, quais são os dois caminhos que a culpa ela tem origem na nossa vida? Primeira delas, a culpa aprendida. Essa culpa ela é resultado de autocensuras, desculpas, e isso aqui vem tudo de experiências lá da infância, quando você fazia alguns movimentos, e esses movimentos eles eram reprovados. E as suas atitudes hoje em dia, você acaba falando, eu tenho muita dificuldade de me posicionar na vida, porque estou sempre dependendo de alguém para me validar. E eu penso que quando eu vou fazer alguma situação, algum movimento, as consequências vão causar um erro, e esse erro você auto se critica, e essa autocrítica você acaba travando e não fazendo movimentos necessários para a sua vida. Então, essa culpa que você acabou sendo influenciada
pelo ambiente e com certeza, se você tem esse comportamento hoje em dia, você carrega a sensação de que os movimentos que você está fazendo precisam pisar em ovos, senão você vai causar erros e danos para outras pessoas. E é uma coisa que você, uma crença que você carrega, porque na verdade a nossa vida era sempre focada em tentativas e erros. E às vezes, como um jogo de peças, um jogo de xadrez, às vezes o rei vai estar em situações ou no tabuleiro que não está agradável para ele, está desconfortável, mas é preciso para que ele veja todo o horizonte daquela situação. Assim somos nós. Tem situações que, infelizmente, nós vamos ter que desagradar pessoas para que o nosso movimento de caminhar para a vida, ele flua, ele tenha o seu livre caminho para seguir em frente, porque senão, se você for focar sempre que estiver fazendo um movimento, opa, eu vou mexer com a vida de alguém, lamento. Se você não mexe com a vida dos outros, os outros também vão tomar partido na sua vida. Então você precisa ter clareza daquilo que você quer, caso queira fazer os movimentos necessários para ter uma vida, uma saúde mental também mais equilibrada. Então, então quando eu olho personagens. Isso. Então, compartilhando com vocês aqui como começar a mudar. Primeira coisa, não se permita ser influenciada pelas emoções. Eu falei lá atrás que quando nós temos essa capacidade de filtrar as nossas emoções quando nós entramos no ambiente. Mas quando eu sou influenciável, eu me deixo ser comandado pelas sensações daquele ambiente, eu acabo em determinadas situações carregando o peso da culpa por coisas que geralmente eu não merecia, não, mas eu internalizei que eu sou culpada por aquela situação. Outra coisa que você precisa prestar atenção também é não transfira a culpa para os demais. Seja responsável pelas coisas que você decidiu, pelas escolhas que você fez. Porque, infelizmente, nós vivemos em um mundo em que as pessoas elas são muito boas para praticar, mas na hora que vem as consequências, elas não estão prontas para arcar com as consequências. Que você não seja essa pessoa que não faz o controle da gestão das suas emoções. Então, busque soluções.
Entre a minha verdade e a verdade do outro, existem infinitas possibilidades. E eu falei isso lá aqui no começo. Aqui eu te trouxe caminho, clarezas e possibilidades para que você possa fazer novas escolhas. A partir do momento que eu sei o meu caminho, eu tenho consciência do que está acontecendo, eu sei quais são as soluções possíveis para que eu comece a utilizar. Outra coisa, permita-se sentir, mas não instale o gatilho em você. Aqui eu trago informação muito importante, porque muitas pessoas elas querem fazer mudanças, mas as mudanças que a gente faz na vida, elas não devem ser deixadas parcelas mal resolvidas para trás. Eu não posso fazer mudança excluindo parte do todo. Porque quando eu faço isso, excluindo parte do todo, eu acabo não solucionando o problema, eu acabo criando mais problemas. Sabe por quê? O grande segredo de uma mudança é reconhecer o que aconteceu naquele cenário. A maioria das pessoas, elas querem o tempo todo, ficam procurando o tempo todo resolver problemas na vida, sendo que o grande segredo da vida não é resolver problemas, é você experienciar aquilo que aconteceu, vivenciar aquele cenário. A partir do momento que eu vivencio aquele cenário, eu tenho clareza de que aquilo existe uma solução e que as partes envolvidas, elas simplesmente estavam naquele contexto para que aquela aprendizagem fosse de um modo geral para todos. Ninguém precisa levar proveito em nada, porque se você é do tipo que quer ter razão em tudo, eu lamento, mas esse não é um caminho necessário. E aí essas partes, elas precisam reconhecer o que aconteceu e se as pessoas que estiverem envolvidas acharem que determinadas situações ela teve a sua influência, simplesmente voltar e falar: eu sinto muito pelo que aconteceu. Você me pegou em uma situação que estava um pouco agitada, eu agi de determinada maneira, mas eu vou procurar policiar a gestão das minhas emoções para que isso não venha acontecer mais. E isso é uma forma linda de você tratar as coisas que acontecem na sua vida e assim você não carrega o sentimento de culpa por aquilo que aconteceu. Outra coisa também, quando eu faço isso, eu não deixo que aquele gatilho emocional se instale em mim. Outra coisa, manter a sua autoconfiança. Não adianta você sair por aí atacando a tudo e a todos, pegando sugestões quando você está passando por um determinado problema, da opinião dos outros, e aí quando você pega a opinião dos outros, você acaba abrindo as portas para que a pessoa participe da sua vida, porque você vai ter que falar. E tem determinadas pessoas que elas não estão preparadas para ouvir o que você tem que falar. Ela pega o que você falou e joga no ventilador, aquilo acaba espalhando para os gregos e troianos. Você fala, mas eu confiei na pessoa e fui decepcionado. Pois é, quem confia, um dia paga. Tá, mas o que você está querendo dizer que eu não é para eu confiar nas pessoas? Não foi isso que bem que eu falei. Antes de você confiar, você precisa primeiro acreditar em você e buscar suas respostas dentro de você mesma. Tem pessoas que a gente acaba delegando algumas situações, e isso acaba também de uma forma direta ou indireta, você se decepcionando. Eu acredito que já aconteceu comigo, também já aconteceu com você várias vezes. E não é confiar. Eu acredito, eu lanço votos de um crédito. Se a pessoa ela acabar nos traindo, é o problema dela, mas eu não confiei, eu acreditei. Acreditar é diferente de confiar. Confiança, eu acabo me entregando por completo. A confiança, e a outra não, a outra lanço um crédito, tá? E a partir do momento que eu lanço um crédito, se ela usar de boa fé ou de má fé, acaba sendo responsabilidade da outra pessoa. E outra coisa, poupe o seu tempo
reagindo à negatividade. Essa é uma das coisas que você precisa, talvez a mais importante de todas. Se tudo que você vê, você acha que é a verdade absoluta, e aí você quer tomar partido de tudo e de todos, achando que aquilo vai de uma forma direta te atacar, vai, sei lá, você tem que analisar a situação. Então você acaba introjetando, não tendo confiança em você, e você fica receptivo, você fica uma pessoa influenciável com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Toma muito cuidado, porque quando você acaba partindo dessa situação, você é mais ou menos igual a essa pilha, ó. Ao invés de você estar agindo no positivo, você está no sentido contrário. Você está despolarizado. Tudo que vem de fora você está recebendo, está se carregando de situações que não favorecem a sua vida, e depois o que vai acontecer com essa pilha? Ela não vai funcionar, ela não vai ter carga necessária suficiente para se comover ou repassar aquilo que ela sabe, que é a força, o trabalho, a gentileza e outras coisas mais, porque ela está tão desgastada, numa vida tão dolorida, sofrida, que nem ela mesma reconhece, não sabe quais são os caminhos que ela precisa tomar para modificar a situação. Eu espero que a partir de hoje, quando você olhar para a questão da culpa, você tenha clareza que a partir do momento que você não se deixar mais influenciar pelas emoções, você vai ver a culpa de uma forma totalmente diferente. Sua visão não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se esse assunto ele foi relevante para você, te trouxe alguma clareza, caminhos e possibilidades de você fazer novas escolhas, eu te faço um convite. Já curte, comenta, repassa para alguém que precisa tomar posse desse conhecimento. E se não fez alguma relevância, dê o seu pagamento, faça a contribuição, dê um like, dê seu joinha, para que a plataforma entenda que esse conteúdo ele é relevante para outras pessoas. Se esse não é o seu momento que você está vivendo, e se isso não fez sentido para você agora, é claro que haverá outros momentos de informações que nós não estamos receptivos nem prontos para arcar com as consequências. Se não foi esse momento, ou se é, faça boas transformações. E se não foi, existe o momento certo, existem outras informações aqui na plataforma que eu tenho certeza que se você me segue, você já usou e usufruiu de muitas coisas, não só daqui, mas da internet, de um modo geral, ela oferece. Aí, nesse exato momento, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até esse presente momento. Nós do canal Terapia Levemente somos muito gratos por contribuir, trazer clareza e caminhos para que você possa fazer novas escolhas na sua vida. Obrigado.